lá mais uma vez no Camarim com Camila Cléo, nova temporada, novas atrações, novos convidados, novos assuntos e um beijo especialíssimo para Botucatu que nos cedia. Hoje eu tenho a honra de receber novamente o Dr. Reinaldo Brandão, praticamente um colaborador aqui do canal. Não é, Reinaldo? Sempre que possível, estou à disposição, imagina. Eu gostaria que você se apresentasse para o público novamente, para quem caiu de paraquedas aí em casa, né? Tá. Meu nome é Reinaldo Brandão, eu sou cirurgião vascular, né? Tenho uma formação de cirurgia geral e cirurgia vascular. Fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Marília, estou formado desde 1990 e terminei minha residência em 1996, que são os 2 anos de cirurgia geral e os 2 anos depois de cirurgia vascular. Então... Muito bem capacitado, gente. E hoje nós temos apenas meia hora, então escolhemos 2 assuntos bem bacanas para vocês. O primeiro é a TVP, trombose venosa profunda, e depois falaremos sobre varizes, um mal que acomete uma grande parcela da população, né? Doutor Reinaldo, fale-nos sobre a trombose venosa profunda. Bom, é assim, Camila, a trombose é uma dos grandes desafios do cirurgião vascular. Não tanto pela doença, não tanto pelo tratamento, mas pela grande complicação que ela pode trazer. O que é a trombose? O termo trombose na medicina significa a formação de um coágulo. Então é uma obstrução do sistema circulatório e nas veias a gente dá o nome de trombose venosa profunda. O sistema venoso, o retorno do sangue para o coração é feito pelas veias, ele é dividido em 2, que a gente chama de sistema venoso superficial e profundo. Então, qualquer obstrução que nós tenhamos nesses sistemas, dá-se o nome de trombose. Eu sou de uma escola que a gente usa mais o termo trombose para o sistema venoso profundo. Mas também não é errado chamar uma obstrução de uma veia superficial de trombose superficial. A gente usa o nome de tromboflebite, né? É uma patologia de simples tratamento, mas quando tem alguma complicação, o risco de mortalidade é muito grande. Existem trabalhos americanos que estimam que nos Estados Unidos ocorre em torno de 50 mil mortes por ano por causa de embolias pulmonares, que é a principal complicação de uma trombose. Porque o trombo sai da veia e vai até o coração. Eu costumo comentar com os pacientes assim, o sistema circulatório ele tem um formato de um funil. Então, quanto mais perto do coração estão os vasos, mais largos eles são, maiores, eles têm um calibre maior. E quanto mais distante do coração, na extremidade do nosso corpo, menor eles são. No sistema arterial, o fluxo é feito do coração para a extremidade, então ele faz esse funil do maior para o menor. Quando a gente tem uma formação de um trombo, ele vai até um determinado caminho, fecha ali e dali para frente falta a circulação. O problema no sistema venoso é que o formato é o contrário, então o funil é fino na extremidade e a maior no coração. Então o sistema venoso ele tem um formato ao contrário, não tem nada que segure esse trombo. Então, como ele é formado, se ele se desprender, ele cai no sistema circulatório venoso e todo o sangue do sistema venoso drena para o coração, para o lado direito do nosso coração. Então a pessoa vai estar sempre na corda bamba? O risco é grande, Camila. Não sei te dizer assim o porquê, mas o índice de complicação é baixo pelo nível de quadros que a gente vê, a quantidade de casos que acontece. Mas quando se tem uma complicação, ela é muito grave. Como nós em casa saberemos que temos uma trombose dessa profunda, então, a venosa profunda? Eu queria falar um pouquinho assim dos riscos, né, dos pacientes que têm mais riscos. Então, esses pacientes a gente sabe que tem que ficar mais atentos. Existem alguns casos até que a gente já indica fazer uma prevenção. Depois falaremos sobre isso. Depois. Então, o principal sinal de uma trombose venosa profunda é o inchaço, é o edema. Então a pessoa vai perceber que a perna, o braço, acomete muito mais frequente os membros inferiores do que os membros superiores, né? Mas a perna vai edemaciar, ele vai ter um aumento do tamanho, a coloração muda, ela fica num tom arroxeado, tá? Vermelho arroxeado, né? E
A pessoa tem dor, costuma também ter algum sintoma de dor, de incômodo, sente que a perna está mais pesada. O paciente percebe que a perna dele está diferente, mas o principal sintoma é o edema, é o inchaço. Ok. Aí a gente ia falar sobre os sintomas que eu falei depois, né? Mas aí a gente já falou sobre os sintomas, é isso que a pessoa vai sentir. Sim, sim. Procuro um médico vascular. Isso. E qual vai ser o tratamento? Então, quando você chegar num médico e ele suspeitar que você tem uma trombose, a primeira coisa que ele tem que fazer é um exame que se chama ultrassom. Esse exame é o exame que a gente chama de padrão ouro, é o exame que vai mostrar se realmente é o quadro. Normalmente, um exame físico bem feito já dá pistas, caracteriza muito o quadro. Então, às vezes, só de você examinar um paciente, você já tem uma confirmação que aquele quadro é um quadro de trombose. Mas o exame complementar que é feito de escolha é o ultrassom venoso. Ele que a gente vai ter a certeza que a pessoa está com trombose. Então, eu sabendo que estou com trombose, vocês aí em casa fiquem alertas. Como é que é o tratamento? Como poderemos tratá-lo? Então, existem 4 tipos de tratamento, né? Todos eles são baseados no uso de medicações anticoagulantes. Nós temos a heparina não fracionada, nós temos a heparina de baixo peso molecular, que é uma heparina que você mesmo pode aplicar na sua Via casa. oral? Não, subcutâneo ou intradérmico, né? Nós temos agora os anticoagulantes, e esses anticoagulantes existem 2 tipos. Existe a varfarina, que é uma medicação mais antiga, que há uns 8, 10 anos atrás era o único medicamento que nós tínhamos como anticoagulante oral, então nós só tínhamos essa opção de tratamento no medicamento oral. E de alguns anos para cá, se descobriu-se algumas drogas novas, são os inibidores porque tudo isso é baseado no que a gente chama de cascata da coagulação. Existem alguns fatores, né? E se descobriu-se que o inibidor do fator 10 ativado, ele também ajuda nesse tratamento. Então, as drogas novas são baseadas principalmente no inibidor do fator 10 e nos inibidores da trombina. Precisa fluir esse sangue, entenderam, Sim. gente? Ele não pode ficar coagulado, né? O trombo, temos uma trombose ali em questão. Aí, no caso de operações, cirurgias. Existe, mas assim, são totalmente contraindicadas, né? Existe um caso específico, eu tive ainda, não sei se eu posso usar a palavra prazer de ver, mas isso acrescentou muito na minha formação, quando eu fazia a residência. Tem um caso que chama-se flegmásia cerulea dolians. A flegmásia a gente pode imaginar como se fosse uma trombose extremamente grave, onde o edema é tão intenso e tão grande que ele faz uma compressão também do sistema arterial. Então, pelo inchaço, pela obstrução do sistema venoso profundo, eu acabo tendo uma obstrução do sistema venoso, do sistema arterial. Nesses casos, você tem que fazer alguma coisa, porque o paciente vai evoluir, pode evoluir por uma amputação, por uma morte e tal. Mas, quando você tem um caso isolado de trombose, a cirurgia é totalmente contraindicada. Você tem uma piora no tratamento quando você parte para uma cirurgia. Então, o tratamento é clínico, é medicamentoso. Agora, uma dúvida que as pessoas têm, até um caso que me ocorreu. É comum, no caso de uma trombose, você desenvolver escaras, feridas? Não, não é uma coisa comum. Um dos pacientes de risco de trombose são os pacientes que ficam acamados, né? Então, acho que seria importante falar quais são as pessoas que têm mais risco de ter tromboses. A gente sabe que existem algumas pessoas que geneticamente têm essa tendência, que são os pacientes portadores de uma doença que chama-se trombofilia. Então, é muito importante, quando a gente tem histórico familiar, antecedentes que tiveram trombose, pesquisar. A trombofilia é uma doença que começa normalmente na adolescência, então quando você pega um adolescente com trombose, sem nenhum outro fator de risco, tem que se pesquisar a trombofilia. Os pacientes acima de 40 anos têm um risco maior. Algumas doenças, né? Pacientes oncológicos que estão com câncer, pacientes que têm doenças respiratórias, cardíacas, hepáticas, pacientes que ficam muito tempo acamado, então é muito comum um paciente que teve um AVC e vai para casa e não tem os movimentos dos membros inferiores.
Longas cirurgias, o risco é maior. Algumas medicações também aumentam esse risco. Os traumas é muito comum, né? Então é secundário. A escara Então, viria porque provavelmente ele ficou acamado. muito tempo acamado. Então, um paciente que sofreu uma fratura, ou teve um AVC, e a fratura é muito complexa, ele tem que ficar muito tempo de cama, e ele vai ter um tempo muito de apoio do membro em alguma superfície, aquilo vai dar um sofrimento da pele e pode desenvolver uma escara. Mas não tá Não é ligado. comum a trombose evoluir como escara. Talvez pulando um pouquinho, falando das complicações, né, de trombose, pessoas, qual é o grande problema? A embolia pulmonar, que é gravíssimo, mas também existe a síndrome pós-trombótica. Então, aquele paciente que teve uma trombose, que não foi tratado adequadamente, ele pode, a longo prazo, desenvolver úlceras na perna. Mas não são úlceras de escaras. De imobilidade. É a úlcera da insuficiência venosa crônica. Então, é o paciente que voltou a levar uma vida normal, mas a circulação foi totalmente alterada por causa do fluxo, e esse aumento da pressão do sangue no sistema venoso pode desencadear a formação de feridas. Normalmente elas são do lado de dentro da perna e no terço distal, então acima do calcanhar e do lado de dentro. Mas escara não é... Não está ligado, nunca vi. Seria secundário, Isso. porque você ficou acamado devido ao problema. Mas a trombose não vai dar escaras, tá bem, gente? Rinaldo, eu gostaria muito de saber sobre o xarelto, o fármaco xarelto. O xarelto é hoje a minha droga de escolha no início de tratamento de uma trombose, Camila. Até algum tempo atrás, nós tínhamos o único medicamento oral para tratamento de trombose era a varfarina. E a varfarina é um medicamento muito complicado de se trabalhar. Ele altera muito outros medicamentos, então, por exemplo, uma pessoa, eu costumo sempre dar esse exemplo para os meus pacientes, eu sou hipertenso, tomo alguma medicação antihipertensiva e sempre a minha pressão foi controlada 12/8. A partir do momento que eu começo a tomar a varfarina, eu posso ter uma alteração, eu provavelmente vou ter uma alteração, ou para mais ou para menos. Por quê? Porque existe uma interação medicamentosa. E a varfarina é uma medicação que interage com praticamente todos os remédios. Então, a gente tinha um trabalho muito grande de controlar os pacientes por causa da varfarina. E aí veio o xarelto, que é a rivaroxabana, que é uma medicação onde o risco de acontecer essas interações é muito menor. Tá? É uma medicação de fácil controle e você não precisa ficar controlando ela também através de exames de sangue para saber o efeito dela. Então, ficou muito mais fácil tratar o paciente hoje de uma trombose com a rivaroxabana. Existem outras drogas também, existe o Pradax, o Eliquis e tal. São genéricos esses daí? Não. Genérico que eu conheço só a rivaroxabana, né? Tá. Ela é uma medicação que foi patenteada por um laboratório, eles que descobriram. Quando se quebrou a patente, há cerca de um ano e pouco, hoje nós temos uma grande quantidade da droga de laboratórios que estão fazendo a rivaroxabana. Acredito que sejam mais ou menos 20 laboratórios hoje que tem. Isso fez com que o preço desse medicamento caísse muito. Então ficou muito mais fácil de tratar os pacientes. A gregos e a troianos, não é verdade, gente? Então é o princípio ativo, qual o nome, doutor Rivaroxabana. Perfeito. E é isso aí, no próximo bloco falaremos de um assunto tão importante quanto, que são as varizes. Até daqui a pouco.